Nós estamos encerrando essa série de mensagens e nós tivemos aqui, desde o primeiro dia, o primeiro gigante foi o gigante do medo. O gigante do medo. Tivemos essa ministração, tivemos a ministração derrotando o gigante da rejeição. Tivemos aqui derrotando o gigante da comodidade. Tivemos aqui derrotando o gigante da ira. E no último culto, derrotando o gigante dos vícios. Graças a Deus, eu creio que muitos gigantes já caíram por terra ao longo de todos esses dias, porque é a palavra do Senhor que é ministrada. E a palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor é a palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne todos os pensamentos e as intenções dos corações. E o Senhor Deus é Ele que realiza a obra. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, mas é o Senhor que confirma a obra de nossas mãos. E é bem provável que, embora esse autor, Louis Giglio, é um autor muito conhecido, ele relacionou esses gigantes, necessariamente pode ser que o gigante que nós temos não seja nenhum deles, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus derruba qualquer gigante. Se não foi o medo, a rejeição, a comodidade, a ira, os vícios, se foi um gigante que você tem que não foi mencionado aqui, não se preocupe. O Senhor nosso Deus, Ele tem poder para derrotar qualquer tipo de gigante. Não há nada que permanece diante da presença do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. E nós queremos, meus irmãos, aqui desafiar. Hoje o nosso culto é rumo à vitória. Rumo à vitória. Nós já mencionamos todos esses gigantes, outros eventualmente que tenhamos diante de nós. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar olhando esses gigantes? Vamos estar contemplando os gigantes? Ou nós vamos ser complacentes com os gigantes? Porque às vezes nós temos um gigante e a gente começa até conviver com ele. A gente começa a ter um comportamento de acomodar a nossa vida, mesmo tendo alguém ali nos desafiando diariamente. O povo de Israel ficou 40 dias, o gigante desafiando eles, e o povo ficou de Israel, permaneceu durante 40 dias. De manhã cedo, fazia aquela apresentação da guarda, toda ali o exército se colocava de prontidão, tinha o gigante ali, nós conseguimos conviver, o povo de Israel estava convivendo com o gigante. E às vezes a nossa vida, a gente acaba absorvendo no nosso dia a dia esses gigantes que têm atrapalhado o mover de Deus em nossas vidas, e a gente acaba tendo esta complacência com esses gigantes, com esses vícios, não é? Com essas rejeições, com esses medos, com esse comportamento que tem sido prejudicial a cada um de nós. E nós temos isso, nós temos uma pessoa aqui na Bíblia Sagrada, não é chamada Sansão. Sansão, ele foi um homem poderosamente usado por Deus. Sansão foi um homem que o Senhor Deus levantou para libertar o povo de Israel da escravidão ali que eles estavam submetidos. E a Bíblia menciona que Sansão também, ele teve um gigante. Sansão, ele teve uma paixão ali por uma mulher, uma paixão pela Dalila, e embora ele foi alertado pelo Senhor nosso Deus, alertado pelos seus pais, para que ele não tivesse aquele tipo de comportamento, que era algo que não agradava ao Senhor nosso Deus, mas Sansão, ele encontrou um meio de conviver com as duas situações. Sansão, ele estava fazendo o trabalho, ele estava, mas ele também manteve aquele relacionamento, não é, de desobediência ao Senhor nosso Deus. E o que é que nós podemos ver na vida de Sansão? Sansão poderia ter tido um final de vida muito diferente do que ele teve. Não um final de vida vergonhoso, não um final de vida ali, não é, de uma aparente derrota, mas Sansão, ele acabou perdendo ali a sua visão, perdendo a sua vida ministerial, perdendo a sua vida espiritual, porque ele tomou a decisão de conviver com o gigante.
O gigante que estava diante dele era uma paixão ali que estava envolvendo a sua vida, e ele fez essa opção, e todos nós sabemos qual foi o fim de Sansão. Pela misericórdia do Senhor nosso Deus, no final, Deus resgatou a sua vida. Não é Deus resgatou, Deus lhe deu uma segunda oportunidade, e Sansão nessa segunda oportunidade alcançou misericórdia, e ele acabou realizando ali aquela derrota daquele povo diante daquele Deus, ele conseguiu. Mas poderia ter sido diferente a vida de Sansão. Sansão poderia ter tido uma vida de vitória plena, libertando definitivamente o povo de Israel, e não fazendo com que houvesse uma vergonha ali para o povo de Deus, quando ele foi aprisionado. O rei de Israel, não é o juiz que estava julgando o povo de Israel, foi simplesmente aprisionado, foi cegado, foi levado como prisioneiro, ficou ali remando, sendo zombaria ali diante do Deus dele. Poderia ter tido algo diferente na vida de Sansão. E Deus está nos desafiando nesta manhã, que é uma manhã de vitória. O que é que eu e você vamos fazer com aquilo que está nos prejudicando, com aquilo que está sendo o impedimento maior da operação de Deus na vida de cada um de nós? Davi, quando ele chegou diante daquela situação, todos nós já vimos aí ao longo de todas essas ministrações, que nós vimos ali Davi indo para levar ali os mantimentos que o seu pai mandou, leva lá para o rei Saul, leva queijo, leva farinha, leva ali para os seus irmãos também, verifica como é que estão os seus irmãos. Quando Davi viu aquela situação, que ele fez aquele trabalho, e ele viu aquele gigante desafiando o povo de Israel, Davi poderia ter tido um outro comportamento. Seu pai não pediu para ele ir lá e derrotar o gigante, seu pai pediu para ele fazer uma tarefa de um menino. E ele foi lá e ele viu, ele poderia ter olhado ali para o Golias e apenas feito algumas observações. Nossa, que cara grande, né? Uau, olha a estrutura deste homem, olha a sua armadura, que desafio, né? Ele poderia ter feito as observações, olhado aquele gigante e falado o seguinte: eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para as ovelhas que o meu pai colocou para que eu tomasse conta. Mas interessante que algo, meus irmãos, fez com que Davi não tomasse esta decisão na vida dele. Quando aquele gigante desafiou o povo de Israel, Davi entendeu que ele estava ofendendo a glória de Deus. Davi entendeu que ele não estava desafiando ali os homens que estavam ali, mas Davi, ele falou: o meu Deus está sendo neste momento envergonhado. E aquilo ali fez com que Davi tomasse a iniciativa, embora ele teve ali outras motivações, é verdade. Davi teve ali a curiosidade de saber acerca de casar-se com a filha do rei, em ter os impostos da sua família serem ali absolvidos, não precisaria pagar impostos. Mas o que mais mexeu com Davi foi que ele sentiu que estava sendo envergonhado o povo de Deus, sendo envergonhado a glória de Israel. E Davi tomou essa decisão de ir em frente e decidiu matar aquele gigante. Ele não se acomodou. Porque uma coisa, meus irmãos, que nós percebemos é que esses gigantes que ficam diante de nós, e nós podemos ter ali, diante do que nós vimos aqui nessa relação desse autor do livro, nós temos alguns gigantes que nem sequer pecado é. Nós temos alguns gigantes como ira, como comodidade. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Isso não nos afasta de Deus. Não é um gigante da ira, um gigante da comodidade. É uma postura que você, como cristão, você pode ter, mas ao mesmo tempo, mesmo embora não quebrando o seu relacionamento com Deus, mesmo não impedindo, não é você de ser um crente, mas é algo que impede de uma manifestação maior da glória de Deus sobre a sua vida. E quando, meus irmãos, nós estamos permitindo isso, o que é que acontece? Como seria a nossa vida se nós tomássemos uma decisão diferente? Como é que teria sido a vida de Davi se Davi tivesse voltado para casa? Olha, Deus tinha uma promessa
para Davi, nesta situação aqui que Davi foi visitar ali o povo em guerra, já havia acontecido na vida de Davi a unção de Samuel sobre a vida dele. Samuel já tinha ido até a casa de Jessé, Deus já havia falado com Davi, Deus, através de Samuel, já havia ungido Davi, dizendo que ele seria rei de Israel. Ele poderia falar, eu estou muito bem, eu já tenho promessa de Deus na minha vida, o que eu vou enfrentar esse Golias? Mas é interessante que Davi, meus irmãos, se ele tivesse tomado essa atitude e ele não tivesse ido adiante para derrotar aquele Golias, ele não estaria no palácio no dia seguinte, ele não estaria convivendo com o rei, ele não estaria se casando com a filha do rei Saul, ele não estaria sendo ali admirado pelas mulheres de Israel. Os irmãos lembram daquela canção que as mulheres de Israel cantaram? Depois que Davi derrotou Golias, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ou seja, se Davi tivesse tido uma outra decisão de voltar para casa, certamente não é que os planos de Deus seriam frustrados, mas o plano de Deus foi cumprido na vida de Davi, porque ele obedeceu ao desafio de derrotar o gigante. Qual é, Deus, com certeza você tem promessas de Deus para a sua vida. Com certeza Deus tem falado com você, Deus tem mostrado que tem ali um caminho de glória, um caminho de bênçãos para a sua vida. Agora, será que você está indo na direção dessas bênçãos que Deus tem te dado? Ou você tem hesitado em tomar as decisões que Deus tem exigido para você? Ou você tem permanecido na comodidade? Ou você tem permanecido distante, não é? Insensível à voz do Espírito Santo, achando que a promessa de Deus vai se cumprir independente daquela posição que você tomar. Ora, se você não adotar uma postura diante de Deus, você pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Depende de Deus? Depende, mas depende também da postura de cada um de nós. Quando nós adotamos uma postura de não querer deixar Deus realizar a obra completa em nossa vida, nós é que somos, meus irmãos, prejudicados. A obra de Deus, ela será realizada. Se Davi não tivesse ali, Deus iria providenciar um meio de ali derrotar aquele povo, porque é uma promessa de Deus com relação à nação de Israel. Nós somos prejudicados, a nossa vida espiritual é prejudicada. Se eu não estou sendo abençoado por Deus, a minha casa também não é abençoada, o meu trabalho também não é abençoado. Quando eu estou realizando, nas minhas idas e vindas, não é? Quando eu estou diante de uma oportunidade que eu posso ali anunciar Jesus Cristo, eu não vou fazer por quê? Eu estou acomodado, então vidas também não estão sendo salvas, porque eu não estou tomando uma atitude daquela que Deus gostaria que eu tomasse. Meus irmãos, parece coisas pequenas no nosso dia a dia. Esse gigante, não é? Não é que talvez pode ser que não seja um Golias, você esteja olhando a sua vida, olha e vê, eu não consigo ver nenhum gigante, eu não consigo ver nenhum monstro que está me atormentando, eu tenho a minha vida normal, mas muitas vezes são essas coisas pequenas que têm feito o impedimento de Deus realizar uma obra maior na sua vida. Quais são, meus irmãos, ali, esses gigantes que nós temos tido para derrotarmos no nosso dia a dia? Nós podemos ter uma vida abundante na presença do Senhor nosso Deus. Como eu falei, certamente Deus tem planos de bênçãos para nós. E eu me lembro, meus irmãos, aqui, sobre postura e sobre bênçãos. Eu me lembro, isso já faz mais de 20 anos, essa pessoa já não está mais aqui na casa, também não vou citar nomes. Mas tinha uma pessoa aqui dentro da casa, não é? Logo que nós chegamos, que ela tinha péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Tinha aqui dentro. E nós olhávamos ali, trabalhava, mas percebia que a vida da pessoa, ela era toda uma vida enrolada. Em todas as áreas da vida dela, percebia que não havia bênção de Deus. Mas ela resolveu tomar uma atitude. Ela tomou uma atitude. E todos nós percebemos a atitude que ela tomou de ter um comprometimento maior com Deus. Ou seja,
aquele gigante que ela tinha, aquele péssimo testemunho que ela tinha, não é aquele estilo de vida que ela havia adotado, aquela situação toda dessa pessoa, não é, estava prejudicando toda a vida dela. A vida não prosperava, nada avançava na vida dela, percebia que era uma vida que vivia girando em torno de si mesma. Mas aí houve uma mudança. Meus irmãos, olha, o que Deus fez através da atitude que essa pessoa tomou foi algo digno realmente para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Mudou aqui internamente, mudou a sua postura, mudou o seu trabalho começou a prosperar, a sua vida sentimental mudou completamente. Meus irmãos, foi uma mudança completa e até hoje eu tenho relacionamento de contato com ela, percebo que até hoje ela continua sendo uma bênção na vida de Deus. Como seria a vida dela hoje se ela não tivesse tomado aquela atitude naquela época que ela tomou? Certamente ela poderia não estar casada, não poderia estar com seus filhos, não poderia estar sendo usada como está sendo usada na obra do Senhor nosso Deus. Deus a tem sustentado, tem abençoado e tem prosperado a vida dela. O que foi que ela fez? Ela tomou uma atitude. E nós vemos, meus irmãos, que essa atitude fez uma mudança tremenda em toda a vida dela. Poderia ter deixado, muitas vezes queremos empurrar, não é? Como nós falamos, vamos empurrar o problema para frente. E é interessante que esse autor aqui, ele fala uma frase que nos faz pensar. A vida é curta. A vida, meus irmãos, é curta. Eu já estou para lá da metade. Repete comigo, a vida é curta. Isso é para você realmente atentar. Eu não caiu minha ficha, que eu já tenho 60 anos, ainda não caiu a ficha. Ainda não caiu. Mas quando eu olho o Thomas com 24 anos, não é? A Luísa com 19 anos, eu falo, não, realmente eu já estou aqui caminhando. Então, meus irmãos, a vida é curta, então nós não podemos deixar esse problema, não é? Ele ir se desenrolando, a situação, a gente vai enrolando tudo. Meus irmãos, e o plano de Deus na nossa vida? E quando é que nós vamos chegar diante de Deus? O que é que nós vamos apresentar diante dele? Meus irmãos, temos que ter uma postura de realmente vencer. Agora, meus irmãos, para vencermos os nossos inimigos, vencermos os gigantes que têm se colocado diante de nós, primeiro, nós não conseguimos vencer isso. Isso não é obra da nossa própria mão. Quando Davi ele nos dá o segredo para vencer gigantes. Davi ele não se colocou como sendo aquele que iria fazer o trabalho. Ele olhou para Deus. Ele falou, você tem desafiado o exército dos Deus vivo. Não é? E quando ele foi, ele falou, você vem a mim com essas armas, com esses instrumentos humanos, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que vai colocar você por terra. Ou seja, quando nós, meus irmãos, estamos tendo esses gigantes em torno de nós, tudo isso que está impedindo o nosso crescimento espiritual, não é o nosso desenvolvimento, não é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, sermos instrumento nas mãos de Deus, tudo isso que nos impede, meus irmãos, nós humanamente não temos condições de vencer o inimigo de nossas almas. Nós temos da palavra de Deus, não é? Aquele texto que diz assim, olha, a nossa armadura, ela não é carnal, ela é espiritual. Elas são poderosas em Deus para derrotar todas as estratégias de Satanás, meus irmãos. Então, é essas armas que eu e você temos que tomar posse para vencermos os gigantes do nosso dia a dia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Bendito é o nome do Senhor. Declare vitória nesta manhã. Declare vitória. Deus, Ele quer dar vitória, meus irmãos, à igreja dele. A igreja, ela é uma igreja vitoriosa.
A igreja caminha vitoriosa. A Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Agora, se nós somos igreja, como é que pode ser uma igreja vitoriosa e eu não tenho uma vida vitoriosa? Parece que até uma incoerência. Uma incoerência. Se eu sou igreja, a igreja é vitoriosa e eu não sou vitorioso, então eu preciso adotar a postura que a igreja tem para que eu também tenha uma vida vitoriosa, não por nós, mas pelo Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele já venceu. O Senhor Jesus Cristo já venceu. Ele já veio a este mundo. O Senhor Jesus aqui na terra, adotando, não é, esse corpo do pecado que nós temos, Senhor Jesus, sem ter cometido pecado algum. Ele venceu o pecado, venceu Satanás, ele venceu a enfermidade, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, ele venceu todas essas coisas. O Senhor Jesus, Ele é o vencedor, e nós seremos vencedores também, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos ajude a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E esse texto sagrado diz assim, Efésios capítulo 6, de 11 a 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Davi, ele teve uma vida de vitória. Depois que veio o gigante Golias, nós conhecemos pela palavra de Deus que Davi continuou tendo seus desafios, mas ele foi vencendo todos eles, meus irmãos. Davi foi tendo uma vida de vitória. Nós lemos no livro de Salmos. O livro de Salmos podemos entender ali como é a alma de Davi. A alma de Davi é aquela alma que confia no Senhor nosso Deus. É a alma que se deleita na presença do Senhor nosso Deus. Davi, ele faz uma relação enorme de dificuldades, de inimigos, mas sempre ele terminava dizendo, porém eu confiarei no Senhor, o meu Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele sustenta cada um de nós. Deus, Ele nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege contra o inimigo de nossas almas. Deus tem abençoado e prosperado as nossas vidas, porque temos confiado no Senhor nosso Deus. A nossa confiança está nele e nós estaremos derrotando. Hoje é um dia de vitória, nós cantamos aqui, seja no deserto, seja onde for, o Senhor e Deus está conosco, caminharemos em vitória, caminharemos no deserto, caminharemos pelo mar, porque o Senhor nosso Deus, Ele está conosco e Ele estará nos ajudando. Bendito seja o nome do Senhor. Davi teve vitórias. Os irmãos lembram quando Davi, falamos aqui sobre a presença do Senhor, sobre a glória do Senhor. Davi, logo que ele terminou de ter esta vitória, quando ele assumiu completamente a nação de Israel como rei de Israel, a Bíblia Sagrada que a primeira medida que Davi tomou é que ele descobriu, ele viu que a arca da aliança, não é que é manifestada a presença do Senhor, não estava sendo bem cuidada, estava lá em uma casa, numa casa distante, e a Bíblia Sagrada falou que Davi, a primeira coisa que ele fez, ele foi buscar a arca da aliança, ou seja, ele não abria mão da glória do Senhor nosso Deus sobre a sua vida, sobre a nação de Israel. Inicialmente ele teve até aquele problema que eles não trouxeram direito a arca da aliança e não houve ali a glória de Deus numa primeira vez, não veio para Jerusalém como ele havia estabelecido. Mas Davi entendeu que para que ele tivesse ali a presença de Deus de uma forma completa sobre a nação de Israel, ele tinha que obedecer aos princípios e os mandamentos da palavra de Deus. E ali ele colocou então a arca dentro daqueles arcos, dentro daquelas madeiras que colocava-se ao lado dos arcos da arca, não é? Caminhava 6 passos,
parava, obedecia, oferecia um sacrifício ao Senhor nosso Deus, novamente caminhando, fazendo dessa forma. Quando ele chegou em Jerusalém, ali houve a glória do Senhor nosso Deus, e a Bíblia Sagrada disse que o reino de Davi se estendeu por toda a terra que Deus havia prometido lá a Moisés. Davi conquistou, foi o único rei de Israel, que depois Salomão apenas ele se usufruiu das bênçãos de Deus sobre a vida de Davi. Mas Davi foi o único rei de Israel que teve todo o domínio da terra que Deus prometeu realmente ao seu povo. Desde lá para cá, nunca mais Israel teve posse da terra de uma forma plena e completa, desde lá do rio Eufrates, desde até do Egito, desde até uma extremidade, até o mar Mediterrâneo. Davi foi o único que conseguiu estabelecer esse reino. E quem irá estabelecer novamente será somente o filho de Davi. Somente o rei Jesus é que vai novamente estabelecer todo esse reino. Meus irmãos, 1000 anos depois de Davi, como nós estávamos dizendo aqui, Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava caminhando aqui nesta terra, cumprindo o seu ministério, o ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali estava passando Jesus nas portas da cidade de Jericó. E ali estava um cego de nascença. E esse cego, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, a postura de Davi, que ele tomou, de derrotar aquele gigante, de cumprir a vontade de Deus na sua vida, perpetuou o seu ministério. E Jesus Cristo, ele foi conhecido como Filho de Davi. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 1000 anos depois, o nome de Davi ali estava. Como é que está, meus irmãos? Como é que vai ser a nossa vida na posteridade? Como é que vai ser, vamos ser lembrados, depois que nós terminarmos a nossa caminhada aqui? Vai depender da nossa atitude hoje. Vai depender da nossa atitude. Se a gente continuar ali massageando os nossos gigantes, se a gente continuar ali tendo ali um relacionamento, não é, de receio, de medo, de falta de fé, ou mesmo de querer manter uma vida desobediente à palavra de Deus, como é que vai ser a nossa vida no futuro? Como é que nós seremos lembrados pelos nossos descendentes? Como é que eu e você seremos lembrados? Davi, ele foi lembrado no nome de Jesus. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que a nossa fé vai ser lembrada? Como é que o nosso testemunho será lembrado pelos nossos filhos, pelos nossos netos, daqui a 50 anos, quando alguém estiver aqui na casa publicadora, se o Senhor Jesus não voltar? Como é que nossa geração será lembrada? Como é que eu e você seremos lembrados por aqueles que sucederão a cada um de nós? Teremos uma boa lembrança? Teremos uma lembrança realmente de alguém que fez diferença, alguém que realmente tomou a atitude? Quando nós estivermos na eternidade, Davi foi 1000 anos. Daqui a 1000 anos devemos estar no céu, se Deus quiser. Imagine nós caminhando lá na eternidade. Como será prazeroso, meus irmãos, alguém chegar a apontar para você e dizer assim: foi ele que me falou de Jesus. Eu estou aqui no céu porque ele derrotou o gigante que o aprisionava, o gigante que o impedia de realizar a obra de Deus. Ele derrotou o gigante e ele pregou o evangelho, e hoje eu estou aqui na eternidade. Não existe maior satisfação do que essa. É de ver, não é? Nós ganhando almas para o reino do nosso Deus. Mas o que tem de ver derrotar gigante com ganhar almas? Porque o gigante, meus irmãos, é aquilo que está impedindo, que pode eventualmente estar impedindo. Você pode não ter nenhum gigante. Aqui não estou dizendo aqui que todo mundo tem gigante, todo mundo tem
algo amarrado na sua perna que não consegue mover, que não consegue andar. Absolutamente não. Nós estamos tratando desse tema, estamos encerrando, não é? E se eventualmente você não tem nenhum problema, glória a Deus, glorifica o teu nome, continue fazendo a obra de Deus, que com certeza Deus continuará usando você. Mas se eventualmente há algo que está ali te aprisionando, não é? A palavra de Deus, ela diz que você pode vencer pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode vencer pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Ser um vencedor, ser um vencedor, ser um instrumento de Deus, pregando a palavra do Senhor nosso Deus com autoridade. Davi, ele tinha autoridade. Davi não era uma pessoa receosa, medrosa. Não, Davi tinha postura, tinha atitude. Muitas vezes nos defrontamos diante de situações, alguém está precisando, tem algum enfermo, não é? Temos receio de orar, não temos autoridade que o Senhor Jesus vai estar confirmando. O que vem a ser isso? São os covardes. Nós não podemos, meus irmãos, o crente, ele não pode ser covarde. O crente, ele tem o Filho de Deus. O crente é revestido com o poder do Espírito Santo, aquele que criou os céus e a terra. O Senhor Jesus que disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. E ele disse: ide, e eu estarei convosco todos os dias. O Senhor Jesus está conosco. A Bíblia Sagrada diz que em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos saíam pregando a palavra, está escrito que o Espírito Santo cooperavam com eles, ou seja, Deus estava ao lado deles, confirmando com sinais, com maravilhas e com obras. A obra de Deus estava sendo realizada. Deus, meus irmãos, Ele quer levantar homens e mulheres cheias do Espírito Santo, desembaraçadas desse mundo. A Bíblia Sagrada diz que aquele que quer realmente fazer a obra de Deus, não é? Ele tem que se desembaraçar com as coisas deste mundo, não é? Porque aquilo aquele que milita, não é? Não pode estar embaraçado, não pode estar envolvido, não pode ter coisinhas, meus irmãos. É hora de nós realmente deixarmos todas as coisas pequenas ou grandes. Não importa se é algo monstruoso ou se é um vício pequeno que você tem. O que o Senhor Deus quer é que sejamos realmente libertados, não é? De toda amarra, para que o Espírito Santo possa realmente encher-nos e sermos instrumentos poderosos para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e tenhamos uma geração de Davi, com a cabeça cortada do gigante nas suas mãos. Davi matou o gigante. Então carregue a cabeça. Hoje é dia de você cortar a cabeça. Hoje é dia de você derrotar quem está eventualmente ali trazendo prejuízo para a sua vida, consequentemente para a sua família, aqui para o seu trabalho, onde você está. Você pode ser uma bênção, mas se você não tiver a bênção de Deus, não é? Como é que você pode prosperar? É Deus que nos abençoe. A Bíblia Sagrada fala que todo dom perfeito vem do alto, não é? Temos que ter, meus irmãos, essa comunhão perfeita com o Senhor nosso Deus, para que tenhamos uma vida de vitória para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos encerrando esta série de mensagens que tenha sido aí de bênção para a sua vida. Com certeza, Deus falou com cada um de nós. Deus falou comigo. Não estive todos os cultos, mas naqueles que eu ouvi, eu tenho tomado decisões na minha vida, fruto dessa série de mensagens que estão sendo ministradas aqui. Tenho colocado diante de Deus, e Deus tem confirmado, meus irmãos, com bênçãos e com vitórias. Ele quer fazer isso em toda a vida de cada um de nós. Deus quer nos abençoar. Deus quer levantar uma geração, não é, de homens e mulheres revestidas de poder, não é, esperando a bem-aventurada vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está à porta, não é? O Senhor Jesus breve vem buscar a tua igreja. E nós temos que estar ansiosos, não é? Ansiosos, não amarrados com coisas aqui da terra, não envolvidos aqui com coisas deste mundo. O apóstolo Paulo fala: olha, se já ressuscitaste com Cristo, não é?
Levantai os vossos olhos, não é? Vamos contemplar as bênçãos espirituais, vamos contemplar a eternidade, vamos contemplar a face do Senhor Jesus, que nós veremos Ele face a face, não é? E que recebamos da parte do Senhor Jesus aquele sorriso largo, não é? Bem-aventurado, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, toma posse da vida eterna, recebe os galardões, tudo quanto o Senhor Deus tem preparado, e o Senhor Deus só tem coisas grandes, meus irmãos. Deus não tem migalhas. Migalhas nós, às vezes, que pedimos para Deus. Deus não tem migalhas, Deus não tem coisas, Deus tem coisas grandiosas, não é? As bênçãos deles, não é? É sacudida, recalcada, é transbordante. Deus é um Deus de promessas, e riquíssimas promessas, e preciosas promessas, como temos na palavra do Senhor nosso Deus.